Então, dando continuidade aqui, falando sobre a formação do povo brasileiro, eu vou estar compartilhando aqui com vocês e a gente vai estar relembrando um pouquinho só do que a gente já estudou, do que a gente já viu, certo? Então, a gente começou a falar há algumas semanas sobre a formação do povo brasileiro. Vimos aí que o povo brasileiro é caracterizado pela sua miscigenação, ou seja, pela mistura de vários povos. Então, nós temos aí os povos indígenas, os povos africanos, os povos europeus, e os asiáticos também, que vão entrar nessa história depois com a gente. Então, nós temos aí uma mistura de vários povos, uma mistura de povos aí de vários lugares. E o povo brasileiro, ele é formado por diversos povos, como os principais, indígenas, africanos e os europeus. Que os europeus, os primeiros que chegaram aqui, a gente sabe que foram os portugueses. E vieram lá da África para o Brasil, a gente sabe que os africanos, eles vieram ali forçados, não vieram por conta própria, vieram escravizados. Então, os povos indígenas, quando estavam aqui, estão aqui, quando os portugueses chegaram, eles começaram ali a escravizar eles depois, né? Eles começaram ali a enganar eles, a troca de materiais, troca de coisas. Então, eles davam um colar em troca de uma arca, de uma flecha, de um arco de uma flecha. Então, tudo isso começou a troca. E quando foi depois, eles viram que não tinha mais como estar trocando, eles começaram aí a escravizar os índios. E os índios, eles começaram a fugir, matar dentro, começaram a fugir e ir para o interior do Brasil. E como eles precisavam de homens muito fortes para estar explorando aí o pau-brasil, que foi uma fonte principal aí para eles estarem explorando por conta aí do valor que tem aí o pau-brasil, então eles começaram a a trazer outros escravos, que no caso foram os africanos. Então, os povos africanos escravizados sofreram aí com a imigração involuntária, não foi porque quiseram, foram capturados e trazidos à força para o Brasil, e o país recebeu cerca de 4 milhões de africanos. Então, começou aí também já a mistura de povos. E esse povo, os africanos, quando vinham, muitos adoeciam no meio do caminho e, infelizmente, aqueles que morriam no meio do caminho por falta de higiene, por falta de alimentação adequada, eles acabavam morrendo e eles acabavam sendo lançados ao mar. E, com isso, a gente hoje vai estar falando sobre os europeus, que foram os europeus os primeiros a chegarem no Brasil. Então, após os indígenas, que já viviam no território brasileiro, os europeus foram os primeiros a chegar no Brasil. E, no caso, foram os portugueses, foram os primeiros europeus a chegarem aqui. Por volta do século XIV, logo mais por volta do século XIV, o governo de nosso país autorizou a entrada de um grande número de imigrantes europeus. Então, eles chegaram aí, tomando conta do que é nosso, tomando conta aí do que era dos índios, e escravizando eles, e em seguida escravizando os negros, trazendo os negros para estar sendo escravizados. E os primeiros europeus a chegarem, que a gente sabe desde o início da história, que foram os portugueses, depois começaram a chegar aí os espanhóis, os italianos, os alemães. Os italianos e alemães a gente vai estar comentando um pouco mais à frente como é que eles chegaram aqui, porque eles vieram. Fugidos de quê? Certo? E, deixa eu pegar aqui minhas anotações, a gente poder estar indo bem direitinho aqui na explicação. Então, a partir de 1530, os portugueses começaram a estar estabelecendo território aqui, que mais tarde ia ser chamado Brasil, e o local a gente já sabe que era habitado por índios,
que eles tinham hábitos, costumes diferentes daqueles povos que chegaram, dos europeus. E, com isso, começou aí a desconfiança, a hostilidade, mas também houve aí a troca de cultura, embora os europeus se considerassem aí bem melhores, bem superiores. Eles se achavam aí bem top de linha, se achavam os máximos. Mas houve aí essa troca de cultura, houve essa troca aí de aprendizados. E os portugueses, com essa troca aí, os portugueses adotaram o uso de instrumentos indígenas, eles tiveram que estar adotando aí como a canoa, o arco, a flecha, o tacape, então eles tiveram que estar adotando esses instrumentos para a sua defesa também. Eles incorporaram o milho, a mandioca e amendoim à alimentação diária. Houve união entre os habitantes da terra e os europeus. Seus filhos eram chamados de mestiços ou mamelucos. E muitas vezes, de maneira violenta, os portugueses impuseram sua religião e parte de sua moral e costumes por meio de catequização dos indígenas feito pelos padres jesuítas. Então, eles, aí, de uma forma violenta, começaram a catequizar os índios, começaram aí a torná-los cristãos, vamos dizer assim, para eles estarem aí servindo a religião deles, tá? Acompanhando a religião deles. A colonização portuguesa começou, de fato, por meio de estrangeiros tomarem as riquezas pelo desejo de encontrar ouro e prata. Eles tiveram que estar colonizando para dizer que aquela terra ali tinha dono, tá? Então, eles começaram ali a colonização e era chamado de metrópole, de primeiro, e o território explorado era a colônia. Tanto a exploração do pau-brasil quanto com o cultivo de cana-de-açúcar durante o primeiro século de colonização, a presença europeia permaneceu na costa brasileira, ou seja, no litoral, tomando conta, principalmente vendo quem era que chegava e quem era que saía. Que prestando atenção no litoral, dá para saber quem é que estava chegando. Deixa eu admitir aqui os coleguinhas. E os portugueses resolveram colonizar o Brasil por temer que estrangeiros viessem explorar as riquezas, tá? Então, por isso que eles colonizaram aí o Brasil, porque eles tinham medo de estrangeiros virem para aqui, para o Brasil, e começar a explorar as riquezas, como o pau-brasil, e está encontrando ouro e prata. A função da colônia em relação à metrópole é que o território explorado ou colônia devia fornecer as mercadorias. Eles deveriam estar fornecendo as mercadorias de grande valor no mercado internacional, com a finalidade de enriquecer a metrópole ou país colonizador. A colonização ela ficou restrita ao litoral brasileiro no primeiro século de presença portuguesa, e por essa razão os portugueses são comparados a caranguejos, já que eles são animais que habitam na região litorânea. E com o passar do tempo, vieram outros imigrantes, vindos das mais variadas regiões da Terra. Então, vieram os italianos, alemães, espanhóis, japoneses, libaneses. E essa miscigenação aí pode ser observada no rosto, no corpo, nos hábitos, nas crenças e valores brasileiros. Não somos um povo idêntico com características semelhantes. Nós somos o resultado de miscigenação, a população mestiça, ou seja, a mistura aí de povos. Então, os italianos e alemães vieram principalmente para o Brasil por conta das guerras. Depois das guerras aí nos países, muitos deles tinham as condições muito boas no seu país, mas infelizmente com a guerra acabaram perdendo tudo e tendo que fugir para outros lugares. Aí a gente vai estar falando um pouquinho mais adiante quem foi que alguns italianos aí, e aí eles acabaram tomando aí
um pouquinho o lugar e como foi que aconteceu essa transição dos italianos para cá. Isso aí a gente vai estar deixando para um outro momento. Deixa eu pegar aqui. E dentre os principais grupos europeus estão destacados aí os espanhóis, italianos e alemães. Em relação aos povos asiáticos, nós podemos destacar aí os japoneses, sírios e libaneses. E os franceses chegaram lá na Baía de Guanabara. Deixa eu estar falando aqui agora para vocês sobre a invasão dos franceses no Brasil, onde eles chegaram à Baía de Guanabara, na região da atual cidade do Rio de Janeiro, lá por volta de 1502. E em 1555, os franceses também chegaram a esse local e se aliaram ao povo tamoio, ou seja, os mais velhos, os povos mais velhos, que estavam aí para explorar o pau-brasil. Então, a maioria desses povos que chegaram ao Brasil foi simplesmente para estar explorando as nossas riquezas. Nós somos e fomos explorados desde sempre. Então, o povo brasileiro ele é explorado desde o descobrimento do Brasil. Em batalhas navais, aí os portugueses acabaram expulsando os franceses e exterminaram a maioria do povo aí. Mas vamos estar aqui dando uma olhadinha um pouco tempo após a chegada dos primeiros portugueses no litoral brasileiro, os franceses já marcavam sua presença na região, como eu falei anteriormente para vocês, na região do Rio de Janeiro. Já em 1504, o navio Esperança, comandado pelo capitão Palmier Neville, ele alcançou o litoral na altura de Santa Catarina também e começaram aí a explorar o nosso território. E o Rio de Janeiro, então, foi fundado. A cidade do Rio de Janeiro, mas o fim da França Antártica não significou a expulsão definitiva. Lembra que eu falei que os portugueses expulsaram os franceses, mas foi o fim aí da França Antártica não significou a expulsão definitiva do litoral sul e sudeste do Brasil, e os comerciantes continuaram aí com o tráfico do pau-brasil, com a mesma frequência, inclusive na própria região da Baía de Guanabara. E Mendes Sá enviou, então, seu sobrinho Estácio de Sá para erguer uma fortaleza no local, e ela ficou pronta em 1565 e deu origem aí à cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Mesmo assim, somente anos depois é que os franceses seriam expulsos de vez da Baía de Guanabara. Então, eles não foram expulsos aí definitivamente. Eles começaram aí, então, a construção, vamos dizer assim, a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Então, eles foram muito importantes aí nessa fundação dessa cidade. E, olha, ela apareceu. E o Brasil holandês, que também os holandeses aí fazem parte da história, principalmente por conta da produção do açúcar, que foi produzido no Brasil e que era levado para os portugueses na Europa e vendido para os holandeses. Eles refinavam açúcar e revendiam com preços muito altos. Então, esse açúcar, quando chegava em Portugal, eles acabavam vendendo para os holandeses e os holandeses eles acabavam ali refinando esse açúcar e vendendo por preços mais altos ainda. Então, em 1624, invadiram a Bahia, os holandeses, mas foram expulsos por tropas espanholas. Em 1630, eles invadiram e ocuparam o território de Pernambuco, o maior centro produtor do açúcar, e durante o período da invasão dos holandeses, os senhores de engenho estavam em luta contra os invasores e as fugas dos escravos. Então, os holandeses, para aumentar os lucros e obter o açúcar diretamente do Brasil, eles ocuparam aí regiões diferentes aí do Nordeste e em 1624, 1625 conquistaram Salvador e em seguida tomaram aí Olinda e Recife. Deixa eu passar mais aqui adiante. E em 1637, os holandeses nomearam aí Maurício de Nassau
governante de Pernambuco e para o controle efetivo da região. Eles se aliaram aos senhores de engenho e a Companhia das Índias Ocidentais enviou para cá o Conde Maurício de Nassau. Então, ele foi nomeado governante de Pernambuco e ele ordenou construções de canais, escolas, teatros e da primeira ponte do Brasil. E também fez alianças e intermediou empréstimos para os senhores de engenhos para que eles fizessem aí melhorias em suas fazendas. Mais outro colega chegando. E as medidas tomadas por Maurício Nassau foram para restaurar as lavouras, canavieiras e os engenhos destruídos pelas invasões. Ele concedeu empréstimos aos senhores de engenho, como eu falei agora há pouco, normalizou o tráfico de escravos, pois os holandeses haviam tomado a Angola, urbanizou e modernizou Recife, negociou dívidas atrasadas e conquistou quase todo o litoral nordestino. Então, o governo holandês ele começou a cobrar os empréstimos dos senhores de engenho, que em seguida ficaram descontentes e se aliaram ao novo Portugal. Então, eles ajudaram de uma parte e, por outra, eles começaram ali a cobrar e eles acharam, os senhores de engenho começaram a achar ruim. E, após muitos combates contra os holandeses, os portugueses reconquistaram Pernambuco. E os holandeses foram expulsos do Brasil e começaram a produzir açúcar em suas colônias nas Antilhas, onde se localiza na América Central. E o açúcar holandês ele era vendido aí por um preço menor do que o açúcar fabricado no Brasil para a Europa. Então, Portugal não conseguiu superar a concorrência e a produção e a exportação do açúcar entraram em declínio, ou seja, entraram em falência. Então, começou aí a falência por conta desse açúcar que não era mais produzido no Brasil. E chegou aquela hora, a hora da explicação da atividade para vocês. Vamos lá pegar aí o livro de vocês para a gente começar a nossa explicação.